Seja bem-vindo. Vamos começar a nossa revisão, mega revisão sobre função do segundo grau. Como a gente fala na sala, quem está triste e quem está feliz, aqui ó, a parábola da função do segundo grau. Primeira coisa, vamos bater um papinho, né? Vamos começar a trocar uma ideia do que é a função do segundo grau e depois vamos partir para os exercícios, porque matemática a gente só aprende na prática, mas a gente precisa daquela teoria reforçada, né? Primeira coisa, a gente tem que entender qual é o retrato da função do segundo grau. Tá certo? A função do segundo grau, ela tem uma característica muito específica. Você pode falar que a função do segundo grau, ela pode ser representada assim: f de x ou y a x ao quadrado mais bx mais c. É a mesma fórmula resolutiva da equação do segundo grau, por isso que tem o nome de função do segundo grau. Então, essa é o retrato da função do segundo grau. Tudo que a gente pensar em função do segundo grau, vocês olhem para cá. Esse é o retrato. Vamos entender quem é o A, o B e o C. A, B e C, eles são números reais. Isso, eles são números reais. E tem uma característica principal, isso você não pode esquecer. O A, ele é diferente de zero. Ele não pode ser zero. O A pode ser qualquer número, menos o zero. Beleza? Então, quando a gente estuda a função do segundo grau, você tem que entender essa característica. Esse é o retrato da função do segundo grau. Beleza? Pronto. Agora, vamos analisar o seu gráfico, o seu comportamento. A gente fez vários exercícios, isso aqui é uma revisão, tá certo? Não é uma aula detalhada. Beleza. Eu sei que A, B e C são números reais, ou seja, pode ser qualquer número positivo ou negativo, e o A tem que ser diferente de zero. Beleza? Vamos lá. Professor, qual é o gráfico da função do segundo grau? O do primeiro grau eu sei que é uma reta. E o do segundo grau? O do segundo grau, ele tem essas duas características. Ele pode ser exemplificado assim. Vou fazer aqui para vocês entenderem a sua representação. A representação de uma função do segundo grau é uma parábola. Ela pode ter a concavidade para cima ou para baixo. A gente brinca muito. Se eu estou sorrindo, é porque é algo positivo. Então, isso aqui acontece quando A for maior que zero. Ele é positivo. E quando eu estou triste, é porque essa função ela é negativa. Isso quer dizer que o A é menor que zero. Beleza? O ponto principal, você não pode esquecer. Esse C aqui, ó, ele é um termo que não tem letra. Repare, o A vem acompanhado do x ao quadrado, o B vem acompanhado do x e o C, ele não tem letra. Isso quer dizer que ele é o ponto de interseção do y, ou seja, o C está sempre aqui. Ó. Ele pode estar ou aqui, caso aqui ele é positivo, então ele está para cima, ou ele pode estar aqui, porque aqui no caso o C ele está negativo. Então quando você olhar uma função de segundo grau, observe que o número que não tem letra, ele é o ponto do y. Então ele pode estar tanto para cima ou para baixo, dependendo do valor de A. Se o A é positivo, é porque a função ela é positiva, ela está sorrindo. E se o A é negativo, ele quer dizer que a função ela é para baixo, ou seja, o A fica negativo e o C tem que ter o seu ponto de intersecção aonde? Para baixo. Essas aqui são algumas características. O que você não pode esquecer, jamais. Primeiro, entender as coordenadas do vértice. Nunca esqueça disso. Coordenada do vértice é esse pontinho aqui, ó, onde a parábola ela vai tocar. Então, você tem que entender que existe uma coisa chamada x do vértice e uma outra coisa chamada y do vértice. X do vértice é sempre menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Vale lembrar que o delta, todo mundo sabe que é o discriminante. Esse delta aqui, ele é exatamente aquele da função do segundo grau, da equação. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não esquecem disso, beleza? Pronto, isso aqui só foi um bate-papo muito rápido para a gente ter uma ideia
tá certo? Dá teu print, porque a gente vai começar agora a parte principal do vídeo, os exercícios. Eu selecionei grandes exercícios, inclusive de questões de vestibular, concurso militar e o nosso sonhado, que a turma adora, Colégio Naval, tá bom? Então dá teu print para a gente poder começar a praticar exercício, tá bom? Dá teu print. Não esquece de estudar essa teoria. Vamos lá, meus queridos. Primeira questão do exercício. Ó, ele me deu uma função, que é do segundo grau, porque tem exatamente o expoente 2, e ele quer que você, além de você analisar, eu quero x do vértice, y do vértice, eu quero as duas raízes dessa função, ok? E a gente tem que saber se ela vai ser com cavidade para cima ou para baixo, tá bom? Bora lá. Primeiro passo, vamos entender se essa função ela vai ser positiva ou negativa. Eu sempre olho no valor daqui do x ao quadrado. Ó. Qual o sinal que ele está aqui? Professor, ele está positivo. Pronto, então essa função ela tem característica positiva. Então eu sei que a parábola vai ser voltada para cima. Então o valor de A vai ser 1, o valor de B vai ser o 4 e o valor de C vai ser 3. Pronto. Esses aqui são os números que representam a função do segundo grau. Então a primeira característica eu já sei, ela é positiva. Eu sempre olho para o valor de A. A é maior que zero. Beleza? Então quando eu for colocar aqui nesse gráfico, eu já sei que seu comportamento será para cima. Agora eu vou analisar os pontos comuns. Ó, primeira observação, lembra do vídeo, lembra do comecinho? Eu pedi para você olhar o valor de C. Esse cara aqui, ó, ele é o valor de C. Ele é o número que não tem letra. Então ele representa a parte do eixo do Y. Então se ele é positivo, obviamente ele vai ficar aqui. 3. Já coloco ele aqui. Agora eu vou achar os pontos do valor do x. As raízes da função. Professor, e como é que eu faço isso? Você vai pegar a função e vai igualar a zero. Então, tu vai pegar agora x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Pronto. E aí eu faço a equação do segundo grau normal. Eu já tenho o valor de A, que é 1, B é 4 e C é 3. Então agora eu vou resolver, vou achar o valor de delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Olhando para cá, B eu já tenho, ó, que é 4. Então vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes. O valor de A é 1 e o valor de C é 3. Pronto. Então delta é igual. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, delta é igual. 16 menos 12 vai me dar 4. Logo, a raiz quadrada de 4 dá 2. Então, quando eu for colocar na fórmula de Bhaskara, eu vou colocar já o resultado. Eu boto mais 4. Beleza, agora eu vou achar o quê? Eu vou achar agora a fórmula de Bhaskara. Então, ó, terceiro passo, eu vou fazer, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, x é igual. Repare que eu já tenho o valor de b. Ele aqui está negativo e esse b está positivo. Mais com menos, menos. 4 mais ou menos. Eu já tenho o valor de delta, que é 2. Então, 2. 2 vezes a. Quanto vale a, professor? Vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. Pronto. Para fechar o raciocínio, basta agora fazer o quê? Isso aqui vai ser o seguinte. 1 vai ser menos 4 mais 2 sobre 2. E, que é o x1, e o x2 vai ser menos 4 menos 2 dividido por 2. Beleza? Então, bora lá? Ó, menos 4 por mais 2 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Então, o primeiro ponto é menos 1. O segundo, menos 4 por menos 2, menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Logo, eu já achei as raízes da minha função. Representa menos 1 e menos 3. Logo, no meu gráfico aqui, na parte do x, aqui vai ficar o lado positivo e aqui o negativo. Então, eu vou colocar menos 1 e menos 3. Então, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar o menos 3. Então, os pontos do meu gráfico. Beleza pura? Tranquilo? Agora, a gente vai achar as coordenadas do vértice.
para a gente poder saber aonde é que vai acontecer o encontro da parábola. O ponto mínimo, ele é mínimo porque ele é positivo. Então, para achar ele, o que, é que a gente faz? Vai fazer isso aqui, ó. X do vértice menos B sobre 2A. Então, mais com menos dá menos. Então, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E o Y do vértice já ser o menos delta sobre 4A. Então, quem é menos delta? Menos delta vai ser aqui, no caso, ó, menos 4 sobre 4 igual a menos 1. Então, eles vão se encontrar no menos 2 e no menos 1. Ele vai se encontrar exatamente aqui, ó. Menos 2 e menos 1. O ponto dele. E aqui eu faço agora a minha ligaçãozinha. Pronto. Acabei de montar o gráfico da minha função do segundo grau. Beleza? Espero que você tenha entendido. Agora vamos para um outro exercício, a parte mais prática. Eu agora não vou precisar fazer toda essa conta. Eu só vou olhar o gráfico e entender qual é a pergunta do exercício, tá bom? Dá teu print para a gente resolver a segunda questão.